Boa tarde, meus irmãos, boa tarde, amigos, tudo bem? Esse vídeo aqui agora é para esclarecer uma colocação, um assuntinho assim mal colocado, que é uma colocação mal feita que eu fiz no vídeo anterior, né? Ficou assim meio que subentendido que eu estou adaptando o evangelho para aceitar a prática homossexual. É o que algumas pessoas aí, se não interpretarem direito, vão assistir, vão entender, né? E eu estou fazendo esse vídeo aqui para corrigir essa colocação, tá bom? A intenção do vídeo anterior foi fazer uma crítica construtiva ao sistema religioso, né? Quanto ao acolhimento das pessoas, principalmente dos jovens. Quanto ao acolhimento e quanto a deixar essas pessoas saudáveis mentalmente e fisicamente, tá? E para corrigir isso, eu vou ler aqui Coríntios 6, versículo 10, que está escrito assim: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Isso aqui, esse versículo aqui, sem ler todo o contexto, porque também não tem tempo, né? Mas esse versículo aqui, Paulo está exortando, né, a igreja. Ele fala que nenhuma dessas práticas, nenhuma dessas pessoas que não param com essas práticas, né, herdarão o reino de Deus, né, dos céus, né? Mas isso aqui está falando da prática e não da pessoa, né? Entendeu? Os efeminados estão incluídos nesse contexto. E quem são os efeminados? São exatamente os gays, né? Isso aqui está dentro da Bíblia e é uma transgressão à condição natural do homem ou da mulher. Por isso é pecado, entendeu? Mas de modo algum, Paulo está falando que nós devemos desprezar essas pessoas. Nós devemos acolher essas pessoas e ensiná-las, né? Mostrar isso aqui para elas. E não ficar exigindo um comportamento padrão que eu acho que essa pessoa deve ter, né? É sobre isso que eu quis dizer, mas eu acho que foi meio mal colocado no vídeo anterior. Então por isso que eu estou explicando agora, tá? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10, tá bom? Tá escrito assim, tá? Mas nós não devemos pegar esse versículo aqui como desculpa para desprezar essas pessoas, porque como eu já observei antes, e observo isso, infelizmente acontece em todas as igrejas praticamente, tá? E todo o pessoal que se diz cristão, eles meio que desprezam essas pessoas, né? Só porque a pessoa é um pouquinho afeminada, um pouquinho gay, né? A pessoa é digna de desprezo para eles, né, no julgamento deles. E eu já não penso assim. Eu penso que você deve acolher todo mundo, porque Jesus acolhia todo mundo, né? Jesus que era santo, Jesus que sempre foi santo, acolhia a todos. Ele convivia com ladrões, prostitutas, mentirosos,
efeminados, gays, né? Ele convivia com todas as pessoas e conquistava todo mundo por causa do exemplo dele. Então, quem somos nós para discriminar esse pessoal, né? Então, no vídeo anterior eu não quis dizer que nós devemos aceitar essa prática dentro do Evangelho, mas nós somos obrigados, até pelo próprio Mestre, a acolher essas pessoas, a aceitá-las, né? Não discriminar, tá? Acolhendo e não discriminando, você já está indiretamente pregando o Evangelho, tá bom? É isso aí, gente. Beijo no coração, fiquem com Deus. Espero que tenha conseguido esclarecer, tá? Pelo menos quanto a esse assunto. E assim, as outras práticas que se dizem aqui, né? Também foi Paulo que falou, né? É baseado no que Jesus falou, tá? Mas Jesus de maneira nenhuma discriminou os ladrões. Vocês podem ver, tá lá dentro da Bíblia também, que Zaqueu era um explorador publicano, né? Zaqueu era um explorador de impostos. E era tido com toda a sociedade, tinha Zaqueu como ladrão. E Jesus não desprezou. Para Jesus, ele era uma alma a ser salva, né? Entendeu? Lá, na hora da morte na cruz, ele estava pregado no meio de dois ladrões. Um deles se arrependeu e foi salvo por ele, tá bom? A alma do ladrão foi salva, né? Então ele não desprezou os ladrões, as piores pessoas da época ele não desprezou, a prostituta e por aí vai, né? Que eu não vou entrar em detalhe. Espero que tenha esclarecido isso aqui, tá bom? E tenha conseguido ao mesmo tempo passar uma mensagem boa para vocês, tá? Beijos nos corações, likes, como sempre, tá? Se inscrevam no canal, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau!